processo que precede a virada é doloroso. Ele desmonta tudo o que estava errado em você antes de mudar o que estava errado fora de você. Isso não é castigo, não é um atraso, não é abandono. É uma correção das suas estruturas internas. Deus não muda o cenário para depois mudar o seu caráter. Ele muda o seu caráter para então confiar um novo cenário. O problema é que as pessoas querem a virada sem o tratamento. Querem as mudanças de fase sem as mudanças de mentalidade tão necessárias. Querem resultados diferentes repetindo os mesmos comportamentos de antes. Isso nunca funcionou na Bíblia, nunca funcionou na história e nunca vai funcionar na vida real. O processo dói, e dói porque Deus começa tirando o que você usa como muleta. Ele tira pessoas que sustentavam você emocionalmente, tira situações que davam sensações de segurança, tira controle financeiro, tira as respostas claras e tira confirmações constantes. E quando isso acontece, a pessoa acha que está piorando tudo demais, mas na verdade Deus está impedindo dependências erradas. Enquanto você depende de pessoas, Deus não assume o controle total da sua vida. Enquanto você depende de dinheiro, Deus não governa a sua confiança total nele. Enquanto você depende das certezas, Deus não desenvolve a sua fé nele. Por isso esse processo dói, porque Deus desmonta o orgulho disfarçado de maturidade. E a pessoa acha que já aprendeu, acha que já passou por muita coisa, acha que já sabe como Deus age e acha que já conhece o caminho. Então Deus muda o caminho, não para confundir, mas para ensinar que Ele não trabalha sobre controles humanos. Quando Deus percebe que você já não pergunta mais para Ele, que já não espera mais as instruções dEle, que já não consulta mais Ele, Ele muda os métodos com você. É por isso que muita gente entra em crise espiritual antes das grandes viradas existenciais. Porque Deus quebra as ilusões de que você está no controle da própria vida espiritual. Esse processo dói. Dói porque Deus começa a revelar o que estava mal resolvido dentro de você. Coisas que você só foi empurrando para frente, traumas que você ignorava, feridas mal curadas e pecados que você passou a tolerar, decisões não tratadas. Deus não leva ninguém para um novo nível carregando lixo emocional e espiritual. Por isso, antes da virada vem o confronto interno. Você começa a se irritar mais fácil, fica sensível demais, perde a paciência com facilidade, se cansa rápido com as coisas e questiona tudo. Isso não é um retrocesso, é exposição. Deus está simplesmente trazendo à tona o que precisava ser tratado em você há anos. Esse processo dói. Dói porque Deus começa a atrasar de propósito. Ele fecha portas que você conseguiria abrir. Ele trava processos que já estavam andando. E ele segura as respostas que ele poderia ter liberado. Isso machuca. Machuca porque atinge diretamente a sua ansiedade. Mas o atraso de Deus não é falta de poder, é falta de preparo seu. Quando você pede uma virada na sua vida,
Você está pedindo mais responsabilidade, mais visibilidade, mais impacto e mais consequências. E se Deus te entregar isso sem te preparar primeiro, Ele te destrói. Por isso o processo é longo, por isso é repetitivo, por isso parece ser injusto. Deus só está te ensinando a constância, não empolgação. O processo ele dói porque Deus desmonta expectativas falsas. Você achava que a virada viria com aplausos. Você achava que viria com reconhecimentos. Você achava que viria com apoio das pessoas certas. Mas Deus fez a virada começar no anonimato, no silêncio, na solidão. Porque quem depende dos aplausos não sustenta o próprio propósito. Quem depende da validação não sustenta o próprio chamado. Deus primeiro te ensina você a obedecer sem ter plateia. O processo dói porque Deus mata a versão antiga de você. Aquela versão que reagia rápido, que era impulsivo, que decidia sem consultar ninguém, que falava demais, que confiava em si mesmo. E isso é doloroso. Doloroso porque ninguém gosta de perder identidade. Mas sem morte não há nova construção. Toda virada bíblica passa por esse padrão. José foi quebrado na prisão antes de governar o Egito. Davi foi quebrado no anonimato antes de receber o trono. Moisés foi quebrado no deserto antes de liderar a nação. Jesus passou pelo Getsemane antes da ressurreição. Não existe virada sem pressão antes. O problema é que as pessoas chamam pressão de ataque espiritual, quando muitas vezes é apenas o processo de Deus. Nem toda dor vem do inimigo, nem todo atraso é uma guerra espiritual, nem todo silêncio é ausência de Deus. Muitas vezes é Deus impedindo você de avançar sem ter maturidade. Essa virada só acontece quando você para de apressar Deus, quando você para de negociar com Deus, quando você para de exigir sinais de Deus, quando você para de comparar a sua situação com os outros e quando você para de perguntar até quando, Deus? A virada começa quando você se alinha com o teu propósito. E esse alinhamento dói. Dói porque exige total submissão, exige espera, exige silêncio seu, exige obediência, sem recompensas imediatas. E se hoje você está cansado, confuso, emocionalmente desgastada, espiritualmente seco e sem respostas claras, isso não significa que Deus te esqueceu. Significa que você está no processo. E ninguém sai do processo do mesmo jeito que entrou. A virada não acontece quando tudo melhora. A virada acontece quando você muda. E quando ela vier, porque ela vai vir, você vai perceber que esse processo doloroso não foi perca de tempo. Foi o que te impediu de estragar a sua própria vida. Então, siga esses conselhos, aceita o processo da virada, aceita o processo de crescimento, o processo de abandono da sua velha versão, para ter uma nova versão de você mesmo e de uma nova vida. Fique com essa palavra, essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém.